sempre o texto que eu sempre uso para quando eu vou ministrar sobre o coração do homem é esse texto que está em Provérbio, capítulo 27, verso de número 19. Provérbio, capítulo 27 e verso 19. Você está com a sua Bíblia aí, não? Bom. 27, 19, certo? Provérbio 27, 19. É o texto que eu sempre uso para falar sobre o coração do homem. Que diz assim, ó: assim como é o coração do homem, assim é o homem. Você achou aí? Achei. Lê Aí o texto aí. eu vou ler todo, né? Porque o senhor leu só a parte B, né? Na verdade, eu li só o tema, que seria o coração corresponde ao homem. O coração lê o texto aí, que eu estou sem o texto, eu estou só com o esboço aqui. Ah, entendi. Ó, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como na água o rosto corresponde ao rosto, ou seja, dando a entender que é como se a água, para o provérbio, para o escritor de provérbios, ele está usando a água como um espelho, né? Uhum. Tipo, hoje é mais difícil, talvez essa expressão você falar para um jovem hoje, que a água, que assim como na água o rosto corresponde ao rosto. Pessoal, como assim? Na água o rosto corresponde ao rosto. Mas os povos antigamente eles usavam a água como espelho. Ou Verdade. seja, assim como a câmera, né? Você se olha na câmera, você se vê na câmera. Então, o ponto principal é que ele quer falar o seguinte, que o coração do homem corresponde ao homem. Em outras palavras, tal como é o coração do homem, assim é o homem. De sorte, e esta é a grande importância de conhecermos os nossos corações para sabermos se estamos em Deus, se temos um coração reto ou um coração tortuoso, se temos um coração justo ou um coração ímpio ou injusto, né, o ímpio. Enfim, o texto que fala o seguinte: assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem é o homem. Dando a entender que se o coração do homem for bom, logo o homem é. Bom, Se o coração do homem for mau, logo o homem é mau. Deu para entender até aqui? entendi. Mas aí como é que Será você... que, por Fala aí. exemplo, fala aí, fala. Não, eu ia te perguntar, né? Como é que você sabe se o coração é bom ou se o coração é mau? Algum indício? Como é que você examina, Como é que se examina o examina? coração? Isso. Então, antes de sabermos como examinarmos, é necessário que vamos explanar um pouco mais esse outro ponto de é verdade que se o coração for mau, o homem é mau, se o coração for bom, o homem é bom? E só para antes de falarmos como examino, né? Como eu reflito sobre o assunto, né? Como eu faço essa autoanálise para saber se eu estou vivendo com o coração bom ou se meu coração é mau? Tem que saber se isso é verdade, porque tem muitas fraseologias dentro da igreja que... Deixa eu só tirar aqui uma mensagem. Que as pessoas usam muito hoje, dizendo que o coração do homem é mau. Você já ouviu isso? Já ouvi E, sim. muitos dos irmãos falam Né? assim, o homem tem um coração mau, o coração do homem é mau. Logo, se o coração do homem é mau, logo ele é Mal. mau, né? É o Então, se o coração coração do pecador, né? cristão, se o coração do cristão é pecador, é mau, é um coração mau, infiel, logo o homem é mau. Mal. Então, o primeiro ponto é, essa frase é verdadeira, podemos crer nesse provérbio como 100% verdadeiro. O provérbio está falando o seguinte, olha, tal, assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Dando a entender que se o coração for bom, o homem é bom, se o coração for mau, o homem é mau e vice-versa. Deu para entender? Então, Uhum. vamos lá. Nesse mesmo, daqui a pouco eu vou chegar nessa pergunta que você fez aí sobre como examinar o meu coração, né? Mas eu não consigo responder essa pergunta agora, porque eu acho que antes disso tem muitas coisas que é preciso esclarecer. Daqui a pouco vai surgir mais perguntas para que eu vou tentar Ok. responder. Então vamos lá. De sorte que se Deus fala que o homem é reto, ao mesmo tempo ele está falando que o coração daquele homem é reto. Concorda? É verdade. Com O Deus não pode certeza, né? falar que o homem é reto se o coração dele é torto.
Deus não pode nem erra em seus testemunhos, né? O homem pode, eu posso falar que alguém é santo, sendo que esse alguém não é, porque eu não conheço o coração dele, né? Eu só vejo a aparência dele, deu para entender? Mas Deus nunca erra. Logo, se Deus falar que o coração do homem é bom, é porque o homem é bom. Se Deus falar assim que o homem é bom, é porque o coração dele é bom. Se Deus falar que o homem é reto, é porque o coração dele é reto. Então, para dizer se isso é verdade, o texto que nós lemos que vai falar diretamente ligado ao coração do homem está em Gênesis capítulo 6, quando diz que o coração do homem era má continuadamente, né? Uhum. Por isso que Deus se entristeceu ali e desejou destruir todo o homem que o criou, porque o coração do homem era má continuadamente. Isso é interessante porque logo na sequência diz o texto que Deus viu um homem, a saber, Noé, e viu que Noé era reto, íntegro e se desviava do mal. Então aqui é preciso entender o seguinte, bom, o coração do homem era má continuadamente, mas Deus achou a Noé um homem reto. Então, quando o texto fala que Deus disse que Noé era um homem reto e íntegro, logo Noé era um homem de coração reto. Noé era um homem de coração íntegro, ou seja, o coração do homem é má continuadamente, mas há exceções. Havia um homem naquela época que tinha um coração reto. Deu para entender? Entendi. Até aqui estamos entendidos? Não, então só para explicar aqui. Então, na época de Noé, o coração do homem, da humanidade, era má continuamente, né? Mas tinha lá a exceção de Noé. Não é que todo mundo, mas Noé era reto, era íntegro, diferente do coração de todo o povo daquela época. Isso mesmo, né? Exatamente. Pelo menos é isso que o texto dá a entender, né? Porque, assim, nós não podemos colocar o coração de Noé má, né, semelhante aos outros, quando o mesmo Deus chama Noé de reto. Uhum. Então, o homem só pode ser reto e íntegro se o coração dele for reto e íntegro. E aí tem que abrir as exceções. Mas todo o coração do homem é pecador. Bom, todo homem é pecador, né? Entre aspas. Todo homem é pecador até encontrar Cristo, até ser lavado e remido no sangue de Cristo, porque Cristo nos justifica. De sorte que o coração do homem não pode ser pecador por si, né? Se simplesmente porque existe coração já é pecador, não. Há uns que têm um coração bom, né? Voltando, e o coração bom significa dizer que ele nunca peque, ele nunca erre? Bom, Deus chama Davi homem segundo o seu coração. Se Davi era homem segundo o seu coração, eu posso inferir nessa mesma sentença que Davi tinha um coração bom, tinha um coração justo, que tinha um coração reto. Em Atos, capítulo 16, se não me engano, Deus vai falar, o apóstolo Lucas escrevendo ali a carta de Atos, Paulo, no seu discurso, se não me engano, ele vai falar que Deus disse acerca de Davi, da testemunha de Davi, dizendo que Davi era homem segundo o seu coração e homem que queria fazer tudo o que Deus ordenasse que ele fizesse, ou seja, executar toda a palavra de Deus. Ou seja, mas depois Davi erra, é as perguntas que surgem. Certamente, então, o coração bom não quer falar que, literalmente, porque eu tenho um coração justo, eu nunca vou errar, né? Dando a entender que o coração não é bom nem mal por si, né? O coração do homem, mas pode o coração ser bom ou pode o coração ser mal. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala assim, que pelos frutos conhecereis as árvores. É claro que os frutos são as ações, aquilo que vai fruindo, né? Ou seja, mas ele quer falar o seguinte, bom, se os frutos for bom, direis, logo a árvore é boa. Se o fruto for mal, direis, logo a árvore é má. E aí eu posso aplicar também com a mesma sentença, quando o Senhor diz, se o coração do homem for bom, logo ele é um homem bom, e os seus frutos são bons. Se o coração do homem for mau, logo o homem é mau, os seus frutos são maus. Dando a entender que o coração é uma substância do homem, não sei se eu consigo falar desta forma, não é Seria, atributo. seria no caso uma intenção boa, né? Uma intenção, coração. Não, é assim, digamos que o ser humano é uma faculdade, né? Uhum. O coração do homem é uma faculdade do ser humano. Eu acho que nós já falamos essa aula, por isso que eu não quis falar antes de amor, porque precisava falar. Dentre as faculdades principais do homem, uma das faculdades é o coração do homem, assim eu entendo, além do sentimento e além do intelecto, né? Então seria Então, a a ideia vontade, né? No caso. uma faculdade, isso. E a faculdade por si só não quer dizer que é santa ou pecadora, mas assim a quem ela se submete, né?
ou seja, qual direção ela toma. E aí já abre espaço para falar que o homem ele toma decisões que tornam seu coração bom ou toma decisões que tornam seu coração mal, e não por si só. Não é que só porque existe o coração, logo é mal. Só porque um pecou, algum pecou, logo os outros que nasceram já nasceram má, continuadamente. Não é bem isso que o texto quer falar. Bom, mas vamos entender aqui. Eu queria que... Você está com a Bíblia aberta aí? Tô. Pode falar aqui que eu leio aqui. Eu sei que Fala. você me colocou aqui na berlinda. Eu, Eu preciso colocar minhas considerações sobre como eu examino meu coração, nossos corações. Né? Como o homem examina os seus corações? A saber, essa pergunta que você fez aí, é como sendo uma das perguntas mais ricas, né? E é uma ordem de Deus, examine-se o homem a si mesmo. E ali você tem que examinar a si, o seu coração, né? Claro. uhum. Ó, em Salmos 12, 2, Salmos número 12, verso de número 2. Você consegue ler para mim rapidamente? Consigo? Lê aí rapidamente. Salmo 12, 2. Salmos número 12 e verso número 2. Verso 2, eu vou ler aqui, ó. Falam com Pode... falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e com coração fingido. Aí você vai ver que o salmista está falando que os homens eles falam com falsidade, falam com coração dobre, né? Com coração fingido. Logo, ele quer falar o seguinte, bom, esses homens falam com falsidade porque o coração dele é falso. Deu para entender? Uhum. Ou seja, esse é para falar que a mesma sentença, tal como é o coração do homem, assim é o homem, então tem alguns versos. Eu queria que você abrisse também Ezequiel, verso 3, versículo 7. Ezequiel, capítulo 3, versículo 7. E eu vou ler aqui no outro, para que você entenda que a sentença é verdadeira e toda a Bíblia vai dar testemunho sobre se o coração do homem é bom, logo o homem é bom. Se o coração do homem é má, logo o homem é mau. E não como sendo uma coisa genérica, que todo homem possui um coração bom ou mau por si só. Tá bom. Ezequiel Ezequiel 3:7. 3:7. É. Amém. Eu vou ler aqui de novo. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Novamente, o Senhor está fazendo alusão à casa de Israel, à nação de Israel, dizendo que toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Ou seja, é um povo obstinado, é um povo de rosto obstinado, é um povo exaltado, obstinado e duro de coração. O Senhor não está falando que não há homem que não seja duro de coração, que todos os homens são duros de coração, mas da casa de Israel. Porém, nesse mesmo texto, o Senhor está falando ao profeta Ezequiel, logicamente que o profeta Ezequiel não é duro de coração. Deu para entender? Uhum. Mas como a nação estava com o coração endurecido, com o coração duro, Deus está falando ao profeta que quando ele falar, a casa de Israel não vai dar ouvido a ele. Deu para entender? E aí, novamente, o Senhor vai falar que é um povo duro de coração para ouvir a Deus, vai entender que é um povo obstinado, né? Ou seja, tal como é o coração do homem, assim é o homem. Deu para entender? Está bem claro? E para concluir, eu vou ler aqui Provérbios 16:5, que diz: a abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Altivo de coração, novamente, é semelhante, né? O pessoa que tem um coração altivo, obstinado, exaltado, né? Ou Notado seja, isso. quando ele diz que o homem é exaltado, ele tem que ser de coração. Ele é exaltado, o coração dele é exaltado. Quando eu digo que o homem é injusto, ele tem que ser justo de coração. Não é simplesmente nós olharmos as ações externas dos homens e falar que ele não praticou uma ação injusta. Eu estou julgando uma ação externa, eu não conheço o coração dele, mas Deus conhece os corações dos homens e julga os corações dos homens. Bom, passado esse ponto, queria falar sobre o coração ainda, sobre o que é o coração. Tem um texto que diz, tem um texto, tá? No hebraico, a palavra lev, que é a palavra que refere ao coração, não está falando literalmente do coração que pulsa o sangue, Humano. né? Não, não do coração carnal, do coração do corpo físico que pulsa o sangue. Mas está falando mais algo moral, sabe? O coração moral, algo que remete a ser o centro do ser humano, né? Do homem, o centro do homem, o centro do ser, né? É mais o coração moral, aonde reside todo o poder de decidir para um lado ou para o outro, né?
Ou seja, então, eu escolhi aqui, basicamente, refere-se ao coração, algo na área da vontade do homem, do poder de decisão do homem, aonde o homem toma escolhas, aonde o homem toma decisões, né? Literalmente. Está, claro, ligado às emoções dos homens, os sentimentos dos homens e também ao intelecto, a parte do conhecimento dos homens. Então, a Bíblia, muitas vezes, em muitos lugares, a Bíblia vai usar o coração em relação a sentimentos, em outros lugares vai usar o coração em relação ao conhecimento, né, ao intelecto. Mas eu queria que ficasse bem claro essa parte aqui que nós estamos falando do coração do homem, no sentido onde ele toma decisões, né? Sendo um coração moral, algo não visível, não algo que pulsa o sangue, mas, em outras palavras, assim como o coração do corpo, ele manda a vida através do sangue para toda parte do corpo, de sorte que se a parte do corpo que o sangue não fluir, essa parte vai morrer, assim o coração do ser, ele manda vida ou morte para todo ser. Deu para entender aqui? Entendi. Enfim, pelo que o coração do homem, ou seja, uma frase aqui que eu escrevi há algum tempo atrás, que assim, pelo o coração do homem se conhece o homem. Ou, em outras palavras, conhecemos os homens por seus motivos e intenções e escolhas. Nós conhecemos os homens pelas suas escolhas, pelos seus motivos ou pelas suas intenções. Como eu estou recebendo a ligação aqui, eu só recusar aqui a minha esposa. E minha esposa sabe como é que é. Tem que eu vou falar com ela aqui e aí a gente vai voltar. Não sei se dá para concluir isso aqui, para continuar nesse vídeo. Eu tenho que falar com Acho ela que aqui, ver o dá. que ela quer. Tem como dar pausa aqui, tá bom? Vai lá. Dá pausa aí, então. Voltamos. A mulher para o progresso. Eu estava falando aqui, ó, que pelo coração do homem se conhece o homem, pelos seus motivos, por suas escolhas, suas intenções. Ou seja, conhecemos os homens por seus motivos, escolhas ou intenções. Isso aqui é uma frase que eu peguei não sei de onde, mas achei muito interessante. E aí volta a pergunta: o coração do homem é pecaminoso por si? Ou seja, o homem já nasce com um coração pecaminoso? Porque se eu digo que o homem possui uma natureza pecaminosa, logo eu tenho que afirmar ao mesmo tempo que o homem também tem um coração pecaminoso. Né? É quase impossível dizer que o homem possui uma natureza pecaminosa sem que o coração dele não seja pecaminoso. É verdade. Você quer entrar nesse tema? Você que acha? Se eu quiser falar, não. É porque como se Eu fala vou, com o tema... vou só encostar a porta aqui, 1 minutinho, 2 segundos. Os meninos saem, entram. Ok. Ok. Não, mas... Não vamos entrar ainda no método sobre o coração do homem é pecaminoso ou não, mas, novamente, se eu digo que se o coração do homem é bom, logo o homem é bom, logo, eu não posso, ao mesmo tempo, afirmar que o homem possui uma natureza pecaminosa. Como pode o homem possuir uma natureza pecaminosa e ainda assim ter um coração bom? Afinal, o que é a natureza? Senão todas as faculdades do homem, né? Quando eu afirmo que o ser não é o corpo físico, mas o ser humano, o ser humano, ele possui faculdades a saber, intelecto, sensibilidade, sentimento, coração, e além de possuir corpo, alma e espírito, o ser, corpo, o homem é um corpo, alma e um espírito, ele possui essas faculdades principais. Então, se eu digo que o ser humano possui uma natureza pecaminosa, logo, naturalmente, tem que ter todas as faculdades dele tem que ser pecaminosa. Concorda? Uhum, com certeza. Eu acho que é uma Mas, afirmação, logo eu não defendo o ser humano como uma natureza, vindo como se fosse natural, nasceu assim, né? Mas eu acho que vai ter mais tempo para falarmos sobre o assunto. Ok? ok. Bom, e aí vamos para a sua pergunta que você falou foi sobre como eu examino o meu coração. É exatamente isso. Como examinamos nossos corações? Bom, esse vídeo está longo já, não? Não sei, não tem como ver aqui não, o tempo, né? Uns 20 minutos Bom, por aí. voltando. Como o homem examina os seus corações? A ideia de examinar os nossos corações, Juan, não dá para você tentar olhar para dentro de você, né, em uma ação direta
e fazer uma autoanálise, como se fazesse uma inflexão, né? Uma reflexão, sei lá, olhar para dentro de você e fazer uma autoanálise. Não é possível se autoexaminar dessa forma. É basicamente assim, você não examina uma faculdade simplesmente pensando nela, sabe, refletindo sobre ela diretamente. Por exemplo, em relação aos nossos sentimentos, se você quiser sentir-se alegre ou feliz, você consegue só porque você quer agora? Você já consegue diretamente? Não, não, não é possível não, né? Então, como é que você conseguirá? Indiretamente, você vai começar a refletir sobre o que te torna feliz, o que te torna mais alegre, e procurando fazer aquilo, logo a felicidade virá, a alegria virá. Concorda? Se você Concordo. quiser ter muito conhecimento, ser muito sábio, tornar-se um ser extraordinariamente sábio, só porque você quer, você já se torna. Se você quiser ter sabedoria em certas áreas ou conhecimento em certas áreas, você já tem só porque você quer? Não, é impossível, né? Não, certamente, né? Da mesma forma, você vai ter que tomar esse caminho, ou seja, se eu quero conhecer acerca, por exemplo, falando aqui para cristão, esse vídeo provavelmente é para crente, para aquele povo escolhido de Deus. Se você quiser ter conhecimento sobre o tema do Espírito Santo, logo você vai procurar estudar bons livros sobre o Espírito Santo, boas autoridades, homens de Deus que Deus tem usado nessa autoridade, nesse tema. E estes homens de Deus vão te instruir muito. Depois de um certo tempo, você perceberá o teu conhecimento crescendo e aumentando sobre o tema do Espírito Santo, porque você está estudando sobre o mesmo, concorda? Concordo. Então, digamos, como eu examino o meu coração, como eu faço essa autoanálise sobre o meu coração para saber se eu tenho um coração bom, se eu tenho um coração reto, se eu tenho um coração puro, se o meu coração está agradando a Deus ou não, ou se eu estou vivendo para mim mesmo, né? Vamos lá? Aqui Ok. agora vai ser prático. Tem 10 Bom, minutos, pai. tem, Pode já tem falar. 10 minutos? Falta Você quer acabar o vídeo 10 quando? minutos só. Não, falta 10 para terminar. Para terminar o vídeo. Ah, Isso. tá. Então vamos ser muito breve, muito rápido agora. É o seguinte. Bom, como é que eu sei? É, Quando eu falo do coração do homem, nós temos o mandamento de Deus, o maior mandamento que é sobre amar a Deus acima de tudo, né? Eu tenho que examinar primeiro se meu coração está amando a Deus. Se o fim para o qual eu vivo é amar a Deus. Se eu tenho esse fim em meu coração, eu vivo para mim mesmo. E ainda assim, ainda fica um pouco vago, né? Se Claro, as né? coisas que eu estou fazendo é para a glória de Deus ou para mim mesmo. Eu tenho que examinar as minhas ações, as minhas tomadas de decisões. O porquê, os motivos que eu faço as coisas, ou o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, se isso só gratifica a mim mesmo, ou se isso deixa Deus alegre, se isso deixa Deus feliz, se eu faço para a minha própria glória ou para a glória de Deus. Ponto. E ainda assim fica um pouco vago. Então, tem algumas ações mais propriamente que eu examino qual é os meus sentimentos em relação a ela. Por exemplo, um dos atributos do amor a Deus, quando eu digo que eu amo a Deus, é justamente... Fecha a porta. É justamente veracidade. Por exemplo, todas as pessoas que amam a Deus, eles têm necessariamente que amar a verdade. É um dos atributos. Uns amam a verdade de Deus com muito maior, né, com muito maior peso, muita devoção, e outros amam com menos devoção. Mas é necessariamente que aqueles que amam a Deus, eles possuem esse atributo do amor por nome veracidade. Então eu examino o meu coração, ver se ele ama a palavra. Por exemplo, se eu quero saber se eu estou amando a palavra ou não, se essa veracidade, esse amor pela verdade está em meu coração, eu preciso abrir a minha Bíblia, começar a lê-la, estudá-la e examinar os meus sentimentos. Como é que eu me sinto quando eu estou estudando a Bíblia? Então, se eu tiver um sentimento de desconforto, eu percebo que o meu coração não está veraz, não está amando a verdade. Talvez está apegado a muitas outras coisas, algumas outras coisas está roubando o meu amor pela verdade. Deu para entender? Entendi. Então, por exemplo, as pessoas começam a amar muito futebol, começam a amar novela, começam a amar jornais, começam a amar política, começam a amar tipo de comidas, passeios e muitas outras coisas, e isso rouba o amor à verdade. E não só, eu estou falando aqui do atributo da verdade, né? Mas não só esse atributo, eu tenho que examinar o meu coração, examinando algumas ações que eu tomo e alguns outros atributos que estão relacionados ao amor. Por exemplo, se eu digo que eu amo a Deus, eu tenho que viver consagrado a esse Deus. Mas como eu vivo consagrado a esse Deus? Eu preciso examiná-lo, se eu estou consagrado a Deus ou não, se eu estou vivendo na fé
ou na carne, né? No espírito ou na carne. Voltando. Então, se eu quero saber se eu amo a verdade, eu preciso abrir a Bíblia Sagrada, começar a ler a palavra do Senhor e examinar os meus sentimentos em relação a esta palavra, a essa verdade. Até aí tudo bem, né? Ok. Se eu quero saber se eu amo os meus irmãos na igreja, qual é o meu sentimento em relação à igreja, aos meus irmãos, eu tenho que eu tenho que estar no meio deles, eu tenho que ir à igreja, sentar no culto, adorar a Deus no culto com eles e começar a perceber qual é meu sentimento em relação àquele ambiente, aos irmãos, aos filhos de Deus, congregação do Senhor. Então, muitas pessoas, eles começam a perder o amor, em estar entre os irmãos. Eles começam a não querer mais ir para a igreja, ou seja, é como se perdesse o amor pelos irmãos, pelos filhos de Deus. Certamente isso acontece porque ele está dando lugar a outros sentimentos, ou seja, o coração deles não está mais em Deus, né? É como se ele não está mais amando a Deus segundo a verdade de Deus e por isso não tem prazer em estar no meio do povo de Deus. Eu não estou falando que o simples fato de você perder o prazer já é um sinal de que não ama mais o povo, né? Não é bem isso. Porém, é necessário julgar o meu coração para saber se eu estou em Deus ou não. Outro ponto é como é que eu sei se eu amo os pecadores, os ímpios, né? Aqueles que não servem a Deus. O Senhor mandou que eu saísse e pregasse. E não tem como você pregar o evangelho aos pecadores sem amá-los, sem querer o bem deles, necessariamente. Então, novamente, eu preciso estar no meio deles, ou pelo menos ir aonde eles estão, parar um pouquinho, observá-lo em seus pecados e meditar quais são os meus sentimentos em relação a eles. Se eu tenho um sentimento de compaixão por eles, tipo o sentimento que o Senhor Jesus teve quando viu as multidões que eram como ovelhas que desgarradas, que não tinha pastor, e diz o texto que o Senhor se moveu de íntima compaixão para com eles, porque eles eram como ovelha desgarrada sem pastor, ou seja, Uhum. era um povo errante. Então, seria no E é caso... assim que eu examino meu coração. Pode falar. Uhum. É que se eu falo, né, sobre pregar o evangelho, né? Não se pode pregar o evangelho sem que você ame as pessoas, né? Na verdade, até dá, mas você pregar por motivos errados, né? Paulo fala sobre isso. Pregar, de falar, de evangelizar, mas por motivos torpes, errados. Acho que isso já acontece pouco, né? Mas pode ser, né? Gente que quer ser pregador, ser famoso, pregar para ser honrado, para ser visto. Examinar esses motivos também nas ações, né? Uns 4 minutos, pai. Pode falar aí, pode ir. Mais 4 minutos? Isso, Bom, pode falar. voltando aqui. Eu examino meu coração se está em Deus ou não, justamente examinando algumas ações, né? Que eu sou chamado a examinar. Deu para entender? Tem um texto que foi falado, nós começamos mais cedo, o texto que diz: alegrai-vos porque se alegram e chorai com os que choram. Então, é uma outra maneira de você se examinar, né? Quando você está... Eu estou falando aqui para cristão, então vou usar o exemplo de quando você está na igreja do Senhor e alguém conta testemunho de bênção. Qual é a tua ação? Qual é a ação do teu coração? Você fica feliz por ele realmente? Ou você fica pensando muitas vezes com um pouquinho de inveja, por que não comigo, Senhor? E cadê a minha bênção que não chegou ainda? Então, assim, se você de fato está amando os seus irmãos com verdade, você vai se alegrar genuinamente, com sinceridade, quando outros estão sendo abençoados. E quando é pedido na igreja para orar por determinado ente querido de algum irmão que aí não está, ou que o irmão está, mas a pessoa está doente em algum lugar, assim, quando é chamado a tua atenção sobre algum doente, algum que está sofrendo, qual é a tua reação, né? Qual é o teu sentimento? Você ora simplesmente por norma, sei lá, porque tem que orar, ou você deixa se comover, se mover? Porque é fato que nós amamos os nossos, né? Os nossos familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, próximos de nós. E quando esses geralmente ficam doentes, nós se comovemos com eles, certamente, nós queremos ver o bem dele. Mas as pessoas que não amam de fato, que são egoístas de fato, eles chegam ao ponto de se alegrar com a dor do outro e se entristecer com a alegria do outro. Então, nós, como cristãos que somos, temos que manifestar o amor de Cristo e sempre examinar nossos corações, examinando as nossas ações. E agora, se eu examino as minhas ações e me acho em falta, o que eu tenho que fazer? Né? Tenho que me arrepender dos meus pecados. Certamente há algum pecado, algo está me roubando o amor que eu tenho à verdade, o amor que eu tenho aos meus irmãos, o amor que eu tenho a Deus. Ou seja, eu estou deixando que o egoísmo tome o meu coração. Novamente, se o coração do homem é bom, logo o homem é bom; se o coração do homem é mau, logo o homem é mau. De sorte que, se o homem vive, se o homem de fato, se o coração do homem está amando a Deus de fato, logo ele está no caminho certo. E agora, para encerrar, sei que tem pouco tempo, é assim, ó.
É possível amar a Deus estando com o coração cheio de pecado, irregenerado? Não é possível. Ninguém consegue manifestar o amor a Deus e Deus aceita, a menos que seja este santificado por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, quando vem à Terra, ele dá novamente o poder aos homens para voltar a amar a Deus, né? Ou seja, o sangue de Cristo santifica nossos corações para que possamos amar a Deus e esta nossa ação de amor a Deus venha a ser aceito por Deus. Então, Deus só aceita a adoração das pessoas que são por Ele perdoados, que estão vivendo em santidade. Deus só aceita o amor a Deus, né, genuinamente das pessoas que estão vivendo de acordo com o mandamento de Cristo. De sorte que tem muita gente enganada. Eles dizem com a tua boca que ama a Deus, mas o Senhor mesmo diz, mas os seus corações estão longe de mim. Então, se devemos amar a Deus, devemos amar de todo o nosso coração. Amém. Falta 1 minuto aí, né? Como o senhor é rico em contar histórias assim, né? Ilustrações. Tem alguma ilustração, alguma história para ilustrar essa verdade aí, para Então, aplicar essa verdade? em 1 minuto não dá nem para pensar, né? Uma história. Mas fique com a história. Jesus, com as palavras que eu acabei de falar ultimamente, Jesus falando aos judeus, né, que ouviu ele, né, e o Senhor diz, e o Senhor cita ali algumas histórias, vós sois como as criancinhas que vêm às praças, ouve música, mas não dançam, né? Ouve lamentações, mas não choram. O Senhor está falando o seguinte, olha, vocês ouvem música que é para se alegrar e vocês não se alegram, vocês são egoístas. Vocês ouvem lamentações, choram e vocês não choram, vocês são egoístas. Vocês são invejosos, no caso, né? Então, vocês ouvem-me falar, vocês se alegram pelo que eu falo, vocês dizem que me amam, mas, de fato, os seus corações estão longe de mim porque vocês não me amam de coração.